dinheiro, né? Irmãos, nós sabemos que é sábio e bom nos preocuparmos como adquirir ou ganhar o suficiente para suprir as nossas necessidades e as nossas obrigações. Mas existem muitas tentações, não é, de adquirir riqueza de maneira não sábia e maneira pecaminosa, né? Abra o texto comigo em Provérbios, né, capítulo 10, por favor. Vamos manter Provérbios aberto, que a gente vai sempre voltar a ele. Provérbios 10, verso 2 diz assim: os tesouros da impiedade de nada aproveitam, mas a justiça livra da morte. O ganho da impiedade, né? Os tesouros da impiedade de nada aproveitam, de nada aproveitam. A busca por riqueza pecaminosamente, irmãos, essa busca ela é causada pelos pecados do próprio coração, que vão incluir soberba, falta de contentamento, idolatria e incredulidade. A Escritura deixa muito claro que buscar pecaminosamente riqueza ou o seu ganho nunca terá benefício a longo prazo. Você não vai ter benefício a longo prazo. Na realidade, não funciona assim. Então, a primeira coisa que eu quero destacar como um conselho, irmãos, não se apresse a ficar rico. Não se apresse a ficar rico. Interessante como que os homens sábios, né? Eu estava em Aracaju, de quarta a sábado, no congresso de jovens lá, e foi interessante. Eu estava conversando com um presbítero da igreja, e ele falando sobre a chegada de um pastor jovem que veio para auxiliar o pastor Alain na congregação, né? numa congregação que eles têm. E bem interessante, conheci o menino crente, mas não tem a ver com ele particularmente, tem a ver com um conselho, a história. Aí ele naturalmente vem, ele não tem muita condição, ele mora longe, a distância é grande entre onde ele mora para a congregação. Então um presbítero da igreja disse assim: eu vou comprar um carro para ele, vou dar um carro para ele. Aí o conselho disse: não faça isso, irmão, vamos aguardar, ele vai começar agora o ministério, não vamos contaminar o coração dele agora, vamos deixar ele trabalhar, vamos deixar a coisa caminhar, vamos ele perceber a necessidade. O que ele pode fazer primeiro? Ele pode agora mudar de casa, ele mora longe, vamos procurar uma casa mais perto da igreja, então isso já diminui, porque lá na frente ele vai poder dar bem mais valor a isso. Que coisa interessante, né? Eu achei muito sábio. Alguém poderia dizer: poxa, que faltou aí cuidado com o pastor da parte dele, mas pelo contrário, eu achei muito sábio da parte dele. Não se apresse, irmãos, a ficar rico. Não se apresse a ficar rico, né? Provérbios 10, agora verso 4, veja o que diz: o que trabalha com mão remissa empobrece, mas a mão dos diligentes vem a enriquecer-se. Nós sabemos que a maneira de ganhar dinheiro é por trabalho duro, não é com mão remissa. Você precisa trabalhar duro. Segundo, você precisa trabalhar com habilidade, você precisa acrescentar habilidades para que o seu trabalho tenha mais valor. Você vai fazer a mesma coisa, mas se você adquirir mais conhecimento, você vai ter mais valor. Por exemplo, Provérbios 22, vamos lá comigo, 22, verso 29, diz assim: vês ao homem perito na sua obra, perante rei será posto, não entre a plebe. Percebe um homem perito no que ele faz? Ele vai ser colocado em lugar maior. Então, você precisa trabalhar duro, mas ao mesmo tempo precisa ser capaz, inteligente e trabalhar com habilidade, né? Então, esse tipo de abordagem
não leva você naturalmente ou necessariamente a enriquecer da noite para o dia. Quem trabalha assim não enriquece da noite para o dia. Trabalha duro e com inteligência, não é? Ele vê a riqueza dele ou os bens dele crescerem dia a dia. Por exemplo, Provérbios 13, verso 1, Provérbios 13, 11, melhor dizendo, diz assim: os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta à força do trabalho terá aumento. Veja, o que ajunta à força do trabalho terá aumento, mas os bens que se ganham facilmente, esses diminuem. Que coisa interessante, não é? Aqui o texto está descrevendo para a gente, irmãos, que você vai ganhar o seu recurso dia a dia, dia a dia. Não se apresse a querer ser rico da noite para o dia. Muitos são impacientes, muitos vivem a reclamar, eles não desejam se esforçar para adquirir e aplicar mais valor ao seu próprio trabalho. Muitos não têm vontade de fazer isso. Eles insistem que eles devem ganhar dinheiro rapidamente. Eles pensam, rapidamente eu preciso enriquecer. Vamos ler Provérbios mais uma vez, por favor, 2 textos básicos. Provérbios 28, verso 20 até 22. Ou melhor, Provérbios 28, 20 e 22. Diz assim a palavra de Deus: o homem fiel será acumulado de bênçãos, mas o que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. O que se apressa a enriquecer não passará sem castigo. Aí veja lá o versículo 22 agora. Aquele que tem olhos invejosos corre atrás das riquezas, mas não sabe que há de vir sobre ele a penúria. O que corre atrás da riqueza pela inveja, ele não imagina o que vai alcançá-lo. A penúria, diz o texto. A penúria. Vamos agora para o capítulo 12 de Provérbios, por favor, irmãos. As pessoas assim, o que é que acontece com elas? Deixa eu só explicar para você. Elas facilmente vão cair em esquemas de enriquecimento. Pirâmide. São pessoas que elas estão atrás de qualquer coisa para enriquecer da noite para o dia, né? Então, por exemplo, Provérbios 12, vamos lá. Provérbios capítulo 12, versículo 11. Depois a gente volta para o 28 mais uma vez. 12 e 11 diz assim: o que lavra a sua terra será farto de pão, mas o que corre atrás de coisas vãs é falto de senso. É falta de senso. Vamos voltar para o 28, por favor. Verso 19 apenas agora. 28 e 19. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão, mas o que se ajunta a vadios se fartará de pobreza. O que lavra a sua terra virá a fartar-se de pão. O que cuida da terra, o que planta, terá o que comer, mas o que se junta a vadios, se fartará de pobreza. A maneira de enriquecer, irmãos, é dia a dia, passo a passo. Trabalho duro, com inteligência, não é da noite para o dia. Não é assim que funciona a vida. E aqui nós temos muitos homens aqui que cuidam da sua família e podem exatamente dizer isso. Como é duro, como tem que trabalhar duro dia a dia para manter a sua casa. Segunda coisa importante que a gente deve aprender aqui, irmãos, é: não construa sua riqueza por meio do roubo.
Não construa a sua riqueza por meio do roubo. Em Êxodo 20:15 diz: não furtarás, né? Normalmente a primeira coisa que a gente pensa, irmãos, é batedor de carteira, né? O cara que assalta em loja, entra em comércio, compra aquelas coisinhas lá, rouba aquelas coisas. A gente pensa dessa maneira, um assalto à mão armada. Então a pessoa diz: eu não quero enriquecer assim. Mas não é isso que a Bíblia está nos ensinando apenas, irmãos. Existem maneiras mais sutis de roubar do seu próximo. Um pecado comum na época do período do Antigo Testamento eram os mercadores ou os vendedores, que eles tinham dois tipos de peso, um para comprar e outro para vender. Quando ele ia comprar alguma coisa, ele botava o que era mais leve. Quando ele ia vender, ele botava o que era mais pesado. O problema era tão terrível, irmãos, que os arqueólogos hoje, quando vão e encontram essas coisas nos achados arqueológicos, eles têm dificuldade de saber qual é o peso certo. Era tão comum isso naquela época, que hoje os arqueólogos pegam e não sabem qual o peso de uma coisa e outra, porque havia tanta fraude nisso. Provérbios 20, verso 23. Acompanhe o texto comigo, por favor. Dois pesos são coisa abominável ao Senhor, e balança enganosa não é boa. É como o dono de um posto de gasolina, que você compra 30 litros de gasolina e recebe 25. É sutil, mas é um roubo. Ou alguém que mexe compra as coisas e vende e lida com as balanças, e as balanças não são acuradas. Elas na realidade são postas para roubar. Maneira de roubar também, irmãos, é aceitar o pagamento de 8 horas quando você trabalhou apenas 6. É quando você, literalmente, né, você está debaixo da convicção de que está roubando. E se você está roubando de alguém, você deve restituir o que você roubou. Você deve devolver o que você roubou. Outra forma de roubo, irmãos, acontece quando os preguiçosos não querem trabalhar e eles esperam que os outros, isto é, igreja, membros da família e amigos, venham prover para eles. Eles não trabalham e aguardam que alguém venha socorrê-los. E eles ficam revoltados com a igreja, ficam revoltados com o Estado, eles ficam revoltados com a família. Quando Paulo disse lá em Efésios 4:28, quando aqueles que eram preguiçosos, eles são convertidos, irmãos, o poder do Evangelho transforma de maneira tão clara, que eles são trabalhadores diligentes, e eles dão aos necessitados aquilo que eles ganham. Literalmente isso é que o Senhor nos ensina aqui, não é? Não seja apressado em ganhar e enriquecer, não construa sua riqueza por meio do roubo, não é? Terceiro, não engane outros em matéria de dinheiro, de finança. Nós temos a tendência de enganar as pessoas para ganhar mais dinheiro. Provérbios 21, verso 6, acompanhe comigo o texto. Provérbios 21, 6 diz assim: trabalhar por adquirir tesouro com língua falsa é vaidade e laço mortal. Adquirir tesouro por meio da língua mentirosa, na realidade é perseguir a morte, irmãos. É enganando os outros. Você
ele usa mais as palavras com o objetivo de enganar as pessoas que vão adquirir aquilo que ele tem. É muito comum você encontrar no comércio isso, irmãos. As pessoas vendem um produto para você que não custa, não vale nada, prometendo que vale tudo. Prometendo que vale tudo. Capítulo 20 de Provérbios, verso 14, veja o texto que diz: nada vale, diz o comprador, mas indo-se então se gaba. Vai ver que coisa aqui. O indivíduo chega e fala assim: olha, eu quero vender isso. Aí o outro fala: isso não vale nada. Não, mas veja, isso é importante, mas a pessoa está tão apertada. Aí você fala: não, mas não vale nada isso aí. Aí engana, você compra por nada aquilo que vale muito e sai dizendo: veja, eu consegui enrolar um trouxa. Há um ditado no meio popular que diz: todo dia sai de casa um trouxa e um esperto. Quando ele se encontra, o negócio foi feito. É assim que se fala lá fora. Você não deve adquirir riquezas dessa forma, não é? Você não deve adquirir riquezas dessa forma. Outra coisa importante, e aí eu queria que você abrisse comigo o texto em Provérbios 22, 16. Preste atenção nisso. Provérbios 22, verso 16, diz assim: o que oprime ao pobre para enriquecer-se a si, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Aqueles irmãos que tratam mal os outros ou de maneira errada para obter ganho. A Escritura reconhece que ter lucro, irmãos, não é? Você ter lucro, você tendo a certeza de que aquilo que você produziu, aquilo, a fruto do seu trabalho, tem um valor justo por aquilo, não tem problema nenhum nisso. Não há problema nenhum nisso. O problema, e aqui vem o nosso ponto, irmãos, é você que não explore o pobre para ganhar mais do que aquilo que o produto vale. Aquele que oprime o pobre, veja o verso 22, capítulo 22, verso 16, aquele que oprime o pobre para enriquecer a si mesmo, ou o que dá ao rico, certamente empobrecerá. Jesus disse: todo trabalhador é digno do seu salário. A lei do Antigo Testamento requeria que os trabalhadores recebessem os seus salários, irmãos, num tempo determinado. Havia o chamado jornaleiro, que era uma jornada, o que recebia por dia, recebia por períodos, você tinha que receber num tempo determinado. A Escritura nos alerta que Deus julgará aqueles que enganam os trabalhadores. Deus julgará os que enganam os que trabalham. Por exemplo, lá em Tiago, no capítulo 5, que é o livro de Provérbios do Novo Testamento, você pode dizer assim, Tiago, capítulo 5, verso 4, ele diz assim, irmãos, preste bem atenção na palavra do Senhor. Só um minuto aqui, por favor. Tiago, capítulo 5, verso 4. Eis que o salário dos trabalhadores que ceifaram os vossos campos e que por vós foi retido com fraude, está clamando, e os clamores dos ceifeiros penetraram até os ouvidos do Senhor dos exércitos. O que vocês retiveram deles, do fruto do trabalho, isso clama ao Senhor, literalmente. A lei da oferta e da demanda, irmãos, da procura, melhor dizer, da oferta e procura, eles são até úteis para estabelecer um valor, um salário razoável, um valor razoável para as coisas. O piedoso, literalmente, é requerido dele, o homem de Deus, que ele trate os outros de maneira justa e resista à tentação de tirar a vantagem das pessoas que estão vivendo no sofrimento.
num tempo em que existe falta, necessidades, irmãos. Uma coisa é você lidar com o comércio fluindo, outra coisa é você lidar com a pobreza, o indivíduo que não tem, e porque não tem o produto, você vai ganhar em cima daquilo. Vamos voltar para Provérbios, que é importante. Provérbios 11, verso 26, diz assim: ao que retém o trigo, o povo o amaldiçoa, mas bênção haverá sobre a cabeça do seu vendedor. Veja, ele retém o trigo por quê? Porque esperando ganhar mais com aquilo. Ele diz, aquele que retém, o povo o amaldiçoa, mas é abençoado aquele que vende, aquele que entrega o produto. Preste atenção nesse detalhe que nós somos orientados, irmãos. Não procure ganhar dinheiro por meio do sofrimento dos outros, da miséria dos outros. Não faça isso. Quantas vezes eu já vi esse tipo de coisa acontecer? Professor, muito amigo meu, passou por muita dificuldade financeira uma época. Ele tinha uma obra extraordinária do Antigo Testamento. Ele queria vender por preço de banana para pagar uma conta. E um outro colega que tinha muito mais recursos que ele se aproveitou daquele momento para comprar um negócio bem barato dele. Falta o princípio. Você está pedindo por quê? É porque você precisa vender o produto. Não, é porque eu preciso pagar uma conta. Mas a sua conta é bem menor do que o preço do produto. Então, você deveria dizer, eu vou pagar o preço justo. Quanto custa o valor dele justo? Para esse mundo você agiu como um trouxa, um idiota. Para o mundo você seria esperto se você se valesse do problema dele. Mas para Deus não é assim que funciona. Não ganhe dinheiro na miséria dos outros. Não faça isso. Infelizmente, ele vendeu a coleção por preço de banana. Outro ponto: não busque riqueza à custa do seu relacionamento com Deus, sua família e a igreja. Não busque riqueza às custas do seu relacionamento com Deus, sua família e a igreja. Enquanto o preguiçoso é tentado a ignorar o princípio trabalhar 6 dias e descansar no 7º, não é? 6 dias trabalharás e descansarás no 7º dia, porque esses aí, eles passam 7 dias descansando, o preguiçoso. Mas por outro lado, o que trabalha duro é tentado a trabalhar até mesmo no santo dia do Senhor, negligenciando culto, descanso, porque ele fez da sua vocação um ídolo. Ele fez da sua vocação um ídolo. O autor conta a seguinte história, eu vou repetir a história dele. Antes dele ser pastor, ele trabalhou na área financeira e foi consultor financeiro. Ele disse, o meu primeiro trabalho na universidade foi como consultor de uma determinada empresa. Eu estava confiante de que o meu compromisso ao trabalho bíblico e à ética bíblica contribuiria para o meu sucesso e me faria andar por caminhos mais seguros. Mas eu fiquei surpreso, disse ele, de encontrar que a maioria dos meus colegas idolatravam suas carreiras, que eu não podia me manter no ritmo deles. Eles estavam na minha frente e eu atrás deles, e eu trabalhava segundo o padrão bíblico e não conseguia chegar onde eles chegavam, porque eles trabalhavam finais de semana
trabalhavam até tarde da noite, trabalhavam até mesmo quando não era necessário. Eu buscava trabalhar duro, eu buscava trabalhar com inteligência e fazia. Eu trabalhava até mais do tempo que me era pedido para cumprir minhas obrigações. Eu era casado novo e eu queria gastar tempo e ter tempo com a minha família. Eu queria ser envolvido na igreja. Eu não queria perder o culto ao Senhor no santo dia. Mas logo, logo eu percebi a diferença entre a minha maneira de trabalhar e a deles. Parte dos meus colegas começaram a sofrer as consequências. No meu primeiro ano de trabalho, nessa companhia, tanto o meu chefe, quanto o chefe do meu chefe, estava em processo de divórcio. Poucos anos depois, o chefe da nossa divisão, de repente morreu de ataque cardíaco. Ele era jovem. Ele era jovem. Não procure ser rico às custas da sua família, abandonando família, igreja, culto ao Senhor. Eclesiastes capítulo 4, verso 8, sem desmarcar Provérbios, por favor. Abra sua Bíblia comigo. Eclesiastes capítulo 4, verso 8 diz assim: isto é, um homem sem ninguém não tem filho, nem irmã, contudo não cessa de trabalhar, e seus olhos não se fartam de riquezas, e não diz: para quem trabalho eu, se nego a minha alma os bens da vida? Também isto é vaidade e enfadonho trabalho. Para quem eu faço isso? Para quem trabalho? Se eu nego a minha alma os bens dessa vida, eu não usufruo com a minha família, eu não viajo com a minha família, eu não separo o dia do Senhor para com a minha família adorar a Deus, eu não tenho compromissos com a família. Não, tudo o que eu faço é para mim mesmo. Não gaste tempo apenas, irmãos, em investimentos. Invista também na sua alma e na sua família. Invista também na sua alma e na sua família. Eclesiastes 9:9 diz assim: goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de tua vida fugaz, os quais Deus te deu debaixo do sol, porque esta é a tua porção nesta vida pelo trabalho com que te afadigaste debaixo do sol. Esta é a porção. Usufrui com a tua esposa o que você tem trabalhado. Guardando o dia do Senhor para o culto e descansando requer fé, e isso honra a Deus. Nesse dia, esse é o dia em que eu declaro ao mundo que eu dependo somente do Senhor. Assim como os israelitas confiaram em Deus, irmãos, de que o maná que caía na sexta era suficiente para supri-los no sábado. Fazer do culto ao Senhor, familiar, particular e público, a prioridade da sua vida,
ao invés de usar o domingo como mais um dia que você busca dinheiro, se você fizer o que Deus manda, você vai honrar a Deus e vai demonstrar, irmãos, que você busca tesouros que serão depositados nos céus, não nessa terra. E lá, nem ladrão, nem traça podem destruir. Quando nós trabalhamos negando a glória do serviço ao Senhor, do cuidado da família, nós trabalhamos como quem apenas imagina que está construindo uma torre nessa cidade, guardando o tesouro nesse lugar, simplesmente. Concluindo, irmãos, aqueles que buscam riqueza pecaminosamente não vão prosperar. Os que buscam riqueza pecaminosamente não vão prosperar. Abra sua Bíblia comigo, mais uma vez, em Provérbios, capítulo 13, por favor, verso 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem, mas o que ajunta a força do trabalho terá aumento. Vamos apenas a parte A do verso 11. Os bens que facilmente se ganham, esses diminuem. Vamos lá para o capítulo 20, verso 7. O justo anda na sua integridade, felizes lhe são os filhos depois dele. Eu falei é 7, é 17, irmãos, desculpa, é o 20 e 17. Suave é ao homem o pão ganho por fraude, mas depois a sua boca se encherá de pedrinhas de areia. Ele não vai usufruir, ele não vai prosperar quando ele ganha o seu dinheiro pecaminosamente. O que é que ele ganha ainda além disso, irmãos? Provérbios 15, verso 27. Veja o que é que ele ganha ainda. O que é ávido por lucro, desonesto transtorna. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, mas o que odeia o suborno, esse viverá. O que é ávido por lucro desonesto transtorna a sua casa, destrói a sua casa. O que é, de fato, irmãos, a busca pecaminosa por riqueza? Ela é um problema espiritual, é um problema do coração. Lembre-se que é do coração do homem que procede tudo aquilo que contamina. Literalmente o que está lá no Evangelho de Evangelho de Marcos, capítulo 7, verso 20 a 23. É de dentro do coração do homem que procede os maus pensamentos, fornicação, roubos, assassinatos, adultérios, obras. Veja, você busca de alguma maneira cobiçar, viver uma vida cobiçosa e impiedade, engano, sensualidade, inveja, preguiça, soberba e tolice. Tudo isso procede do nosso coração. O roubo, o engano procede do nosso coração. E é isso que contamina o homem, irmãos. Há um problema espiritual atrás, literalmente, dos pecados financeiros. E sabe qual é o problema espiritual desse pecado financeiro? Soberba e idolatria. Soberba e idolatria. As pessoas que fazem dinheiro, irmãos, elas pensam que fazer dinheiro é mais importante do que Deus. E Paulo disse: esses são avarentos, são idólatras. Eles olham para o dinheiro e dizem: o dinheiro vai me trazer felicidade e satisfação. Mas somente Deus lhe concede felicidade e satisfação.
eles gastam a sua vida atrás de riquezas, mais do que servir ao Senhor. Eles desejam pecar, irmãos, com o objetivo de ganhar aquilo que eles idolatram. Eles são soberbos para pensar que eles podem ficar ricos enganando e deixando de lado a sabedoria de Deus que nos foi revelada. Sua soberba é manifestada ainda mais pela negação da soberania, da justiça de Deus naqueles que creem no seu nome. Sabe por quê? Lembre-se, eles imaginam, irmãos, que eu vou ganhar dinheiro fazendo o que é errado, vou usufruir e Deus vai me abençoar. Eles negam que Deus é justo e vai punir os que buscam enriquecimento de modo pecaminoso. É soberba, é idolatria, é vaidade. Sim, buscar riqueza dessa forma é problema de coração. É problema do coração. O desejo, irmãos, do meu coração aqui nesse último tópico, não é? Passaram-se séculos depois que a Escritura foi escrita. A natureza do homem nunca mudou. A palavra de Deus nunca mudou. As pessoas hoje continuam sendo tentadas a fazer da sua riqueza um ídolo, como elas são tentadas também a buscar riqueza da mesma forma, pecaminosa e de maneira tola. Enquanto, irmãos, é bom para os crentes conhecerem acerca dos alertas específicos da Escritura contra o ganho pecaminoso de dinheiro, enquanto isso é bom, literalmente, a cura do pecado financeiro, a cura da tolice, não é meramente mudar o comportamento externo, não é meramente encontrar um coaching que vai me dizer, porque você vê nesses programas e ensinos de coaching por aí, muitos valores bíblicos, mas eles não chamam você para o que Deus chama, para o arrependimento, para o abandono do pecado. Eles mudam o padrão, vocês vão trabalhar com outro padrão. É necessário haver mudança de coração, é necessário haver arrependimento, precisa abandonar a soberba, abandonar a idolatria e olhar para Deus e ter Deus acima de todas as coisas e confiar nele e na sabedoria dele para o meu bem e para o bem da minha casa. É isso que eu preciso aprender. É nisso que eu preciso descansar. Próximo domingo, se Deus permitir, vamos tentar responder a pergunta: os cristãos podem jogar jogo de azar? É certo jogar o jogo de azar? Será que isso é um padrão que Deus deu para conquistar a riqueza? Falaremos sobre isso na próxima semana, se o Senhor nos permitir. Vamos curvar a cabeça, vamos orar ao Senhor nesse momento, irmãos. Graças nós te damos, ó Deus, pelo privilégio de podermos estudar a Tua Palavra e sermos orientados pelo Senhor a viver em todas as áreas de acordo com a Tua Palavra, a Tua sabedoria. Ó Deus, dá-nos um coração submisso, porque se formos de fato transformados, nós vamos amar a Tua Palavra, a Tua sabedoria, e vamos buscar nela a forma para trabalharmos, para ganharmos nosso recurso. O modo, o fim, o propósito será na Tua Palavra, não no nosso coração, mas na Tua Palavra. Ajuda-nos, abre os nossos olhos, desvenda o nosso entendimento, em nome de Jesus, amém.